O governo decreta a situação de emergência por 180 dias por causa da crise do abastecimento de água. Passagens de ônibus vão voltar a subir após decisão da Justiça favorável ao GDF. E mais frentistas de um posto de combustíveis do Núcleo Bandeirante colocam gasolina mais cara, sem avisar o consumidor. Suspeito de assassinar ajudante de pedreiro da 713 Norte é preso. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. O preço das passagens do ônibus e do metrô podem subir a qualquer momento. Ontem, o Tribunal de Justiça permitiu o reajuste autorizado pelo governo no início deste ano. O GDF espera apenas que a decisão da Justiça seja publicada para seguir com o aumento dos preços do transporte público. A alegria durou pouco para os milhares de passageiros do transporte público do Distrito Federal. O preço das passagens vai voltar a subir. Maria está com medo de perder o emprego. Aí complica pra gente. Muita gente já perdeu o emprego, uma colega minha, vizinha, já perdeu o emprego por causa do aumento da passagem. Provavelmente vou ser mais uma que vou perder o emprego por causa desses aumentos de passagem. Marinalda não entende por que o preço sobe, mas a qualidade do serviço deixa a desejar. Metrô, por exemplo, eu moro na Samambaia. Samambaia não tem metrô suficiente, né? A gente chega, passa 35 minutos para vir um outro metrô. Janeiro tem sido atípico em relação ao preço das passagens. Na primeira semana, a população sentiu no bolso o aumento das tarifas anunciado pelo governador. Os passageiros ficaram insatisfeitos e foram às ruas em protesto. 2 semanas depois, os deputados distritais se articularam e aprovaram por unanimidade um decreto para derrubar a medida do governador. Mas ele recorreu à justiça e conseguiu manter o aumento. Por 15 votos a 6, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que o decreto da Câmara Legislativa é inconstitucional. A previsão é que o preço das passagens volte a subir a partir da semana que vem. A decisão do tribunal tem caráter provisório, ou seja, ainda pode ser derrubada, já que o Ministério Público deve analisar se houve ilegalidade na concessão do aumento. Se sim, o Ministério pode entrar com ação civil pública contra o governo do Distrito Federal. O brasiliense, assim, o candango, vamos dizer, num geral, tá? Aquele que nasceu aqui, aquele que trabalha, que faz por Brasília e por merecer, para sobreviver aqui, é sem pai e sem mãe. Não adianta, o preço vai aumentar mesmo, Cláudio Humberto, que as pessoas estão pedindo que aumente também a qualidade do transporte. Exatamente, esse é que é o problema, não é? É claro que houve um longo período sem reajuste no preço da passagem de ônibus, isso aí foi represando, né, esse preço. O GDF tinha um problema grave, porque afinal de contas, somente em 2016 foram gastos mais de 600 milhões de reais para indenizar as empresas de ônibus em razão das gratuidades do passe livre estudantil, gratuidades para portadores de deficiência, etc. E isso virou um custo insuportável para o GDF. É bom lembrar que o Tribunal de Justiça tomou uma decisão sobre a liminar, não examinou o mérito. O mérito ainda será examinado oportunamente. Agora, o que se espera é isso, é que um ajuste que chega a 25% promova algum tipo de impacto na melhoria de qualidade dos serviços públicos de ônibus aqui no DF, que continuam uma porcaria. Desde os ônibus de concepção antiga, podem ser até fabricados recentemente, mas são ônibus projetados há 20 anos atrás, do tipo caixote, né, que fazem com que as pessoas ficam acomodadas de maneira desconfortável, ficam sacolejando dentro dos ônibus. Essa mudança de qualidade absoluta tem que acompanhar o reajuste pretendido pelo GDF de 25% no valor da passagem. E mais um capítulo da crise no abastecimento de água aqui no DF. Hoje o governo decretou a situação de emergência por 180 dias. 11 regiões do DF estão sem água nesta quarta-feira. O rodízio de cortes não tem data para acabar.
A medida foi publicada no Diário Oficial do DF desta quarta-feira. Com ela, o GDF pode fazer compras sem licitação e receber repasses do governo federal. O decreto também determina que a DASA diminua a captação de água da barragem do Descoberto para qualquer atividade que não seja de abastecimento para consumo humano. A situação de emergência tem duração de 6 meses. Enquanto isso, o rodízio de cortes continua. Nesta quarta-feira, 11 regiões entraram no esquema de racionamento. O corte de água afeta parte de Águas Claras, Ceilândia, Samambaia, Núcleo Bandeirante, entre outras áreas. A interrupção começou às 8 horas da manhã e dura 24 horas. O corte no fornecimento foi autorizado no dia 10 de novembro do ano passado, mas começou a ser implementado neste ano e não tem data para terminar. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site da CAESB, caesb.df.gov.br. Por enquanto sem luz no fim do túnel ou sem água aí nesse túnel. Exatamente, e com os incompetentes de sempre administrando essa crise, né? Uma boa medida para corte de despesas no GDF seria a extinção dessa ADASA. Ou coisa inútil é essa agência de águas, porque ela foi criada para regular uma única empresa, a CAESB. A CAESB basta, a CAESB sempre fez e fez bem esse serviço, não precisa de uma ADASA para tomar decisões com tanto atraso, né? Essa crise foi admitida por eles mesmos da ADASA somente há 4 meses atrás. Somente agora é que eles resolveram, então, proibir a retirada de água da barragem do Descoberto. Ô povinho, roda presa, essa gente aí da ADASA. É preciso extinguir mais esse monumento à inutilidade, que virou apenas um cabide de empregos. Um perigo no meio do caminho. Na estrutural, 18 bocas de lobo sem tampa e qualquer sinalização estão espalhadas pelas ruas da cidade. Enquanto o governo não resolve o problema, a população precisa ter cuidado para não sofrer um acidente. No meio do caminho, uma boca de lobo destampada. O que mais parece um buraco é uma obra inacabada do governo. Quem passa pelo local já conhece o problema. Está sendo um serviço mal executado e mal feito. Já questionei o administrador que projeto era esse de boca de lobo que ia até o meio da rua. Quer dizer, as bocas de lobo de toda a cidade costumam quebrar. Quer dizer, está botando boca de lobo até no meio da rua. Aonde que tem esse projeto em Brasília? Se passar um veículo grande por cima dessas bocas de lobo, fica claro que vai ceder, porque não comporta o peso. Não precisa ser um engenheiro para poder observar essa situação crítica que está acontecendo na cidade. Nossa equipe de reportagem percorreu uma das principais avenidas da estrutural, a 9 de julho. Lá tem cerca de 18 bocas de lobo assim, sem nenhuma proteção, sinalização, cheias de lixo e inacabadas. Um verdadeiro perigo para os moradores. Tratores do governo até passam pela avenida, mas nenhum para resolver o problema. O funcionário esteve lá para poder fazer o acabamento. Eu questionei com ele sobre a terra dentro do bueiro. Ele disse: não, a minha parte aqui é só a parte de acabamento, é só tampar a tampa da caixa e estou indo embora. Eu não faço limpeza. Isso daí é a administração que tem que vir para poder fazer. O Conselho Comunitário da Estrutural pede uma reunião com o governador para resolver a situação. Nós estamos procurando o governo tem mais de 15 dias. Está aqui o documento protocolado para o governo nos receber, a qual ele não recebe a comunidade através do Conselho Comunitário. Não entendo por quê. O administrador da Estrutural diz que a obra, que custou cerca de R$135 mil, está parada por causa das chuvas e afirma que a conclusão está prevista para março deste ano. Lamentavelmente, as chuvas têm atrapalhado a conclusão dessas obras, porém é o momento mais propício porque é onde a gente pode identificar onde de fato estão acontecendo os alagamentos. A gente consegue ser mais objetivo e pedimos a compreensão da população, tendo a paciência, e com certeza esse trabalho ele visa diminuir o risco de alagamento na cidade. Em nota, a Nova Cap informou que ainda nesta semana uma equipe de manutenção vai até o local resolver o problema. A empresa esclarece ainda que a população pode ligar número 162 e relatar problemas como esse. Agora, além de ter paciência, como diz o administrador, tem que ter muito cuidado. E tem que ter paciência também com esse administrador, né? Aliás, com os administradores de uma maneira geral, porque afinal de contas o sujeito agora diz que o problema, a culpa é das chuvas, que lamentavelmente atrapalham as obras e tal. Por que não fizeram isso em tempo de seca? Tiveram o tempo inteiro para fazer isso, mas não fazem.
Não fazem porque eles não estão muito preocupados com a situação daqueles que vão se acidentar. Eu já vi pessoalmente alguém se acidentando, metendo a perna numa boca de lobo dessa aberta e quebrando a perna com fratura exposta. É uma dor horrorosa, né? As pessoas podem mesmo se machucar seriamente e o que se espera é que essa nova CAP, que só funciona quando toma um pedala, para ver se toma providências. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, pode homologar a delação premiada dos 77 executivos da Odebrecht na Lava Jato durante o recesso do Judiciário. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez um pedido formal de urgência na homologação. Os detalhes quem traz é Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Será que a decisão será da presidente mesmo, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, pode ser que aconteça. A gente nunca sabe, cabeça de juiz é aquela história, né? Mas pode ser que aconteça, porque, na verdade, muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. O que acontece? A ideia é manter o mesmo ritmo de trabalho que já havia sido anunciado pelo ministro e relator Teori Zavascki, que morreu nesse acidente aéreo na última quinta-feira. Então, você tem um pedido de urgência, um pedido de emergência. E o próprio ministro Teori já havia anunciado que iria homologar essas delações em fevereiro, né, com a retomada dos trabalhos aí, já que sabemos que o Judiciário, obviamente incluindo o Supremo Tribunal Federal, está de recesso. Então, estando de recesso, sempre há um juiz, no caso do STF, Supremo Tribunal Federal, um ministro plantonista. Então, você tem a presidente, coincidentemente, ela está como ministra plantonista nesse período de recesso. Então, você tem um ministro plantonista e você tem um pedido de emergência e de urgência. E o ministro plantonista está lá exatamente para analisar os pedidos de urgência, de emergência. Por isso que existe essa possibilidade. A gente não sabe se ela vai esperar o novo relator, se ela vai esperar aí, a divulgação desse nome, ou se ela vai fazer. Ela pode fazer. Por essa razão que a gente acabou de dizer. Porque há um pedido de emergência e ela está lá exatamente para analisar as questões emergenciais. O que a gente sabe é que a homologação dessas 77 delações dos executivos, ex-executivos da Odebrecht, é um trabalho extremamente importante, porque são pessoas que estão trazendo novidades a todo esse processo de corrupção que, infelizmente, a gente sabe que existe no nosso país, e Lava Jato está aí para demonstrar isso. Então, o que é essa homologação da delação? É a formalização. É o Judiciário, no caso do Supremo, dizendo o seguinte: ok, nós aceitamos, nós formalizamos. A partir daí, há, obviamente, todo um processo de investigação, de apuração, para saber se essas novidades e essas informações que esses executivos trazem é verdadeira. Então, não há o que se fazer nenhum juízo de valor. É claro que tudo isso tem que ser investigado. Mas é muito importante, Rodrigo, porque esses executivos, eles trazem nomes muito importantes, que fazem parte do cenário atual da política brasileira, ou que já fizeram. Então, você tem ministros, você tem governadores, parlamentares, deputados, senadores, o próprio presidente Michel Temer, que também é citado, já foi citado. Então, é muito importante esse trabalho, esse processo. Mas é esperar realmente para ver. O Judiciário, né, o Supremo, consequentemente, também está de recesso. O recesso termina no dia 31, portanto, na próxima quarta-feira já tem a retomada dos trabalhos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Com as informações do Supremo, importante é que a Lava Jato segue. Vai seguir, como a gente já disse aqui, né? Não há a menor possibilidade de paralisar ou de retardar a Lava Jato. A pressa do Procurador-Geral faz sentido. São cerca de 900 testemunhos, 900 depoimentos de delatores, desses 77 delatores, só da Odebrecht, né? Ainda vem por aí delações a serem examinadas da construtora Andrade Gutierrez, há também delações, cerca de 40, da empreiteira Camargo Correia. Enfim, tem muita gente, muito ladrão a ser revelado ainda neste país, e inclusive no Congresso Nacional, na classe política, etc. e tal. Por isso, o que se espera mesmo é que a operação siga em frente, até porque a turma do ministro Teori Zavascki, a turma que eu digo, os assessores, os 3 juízes auxiliares e também os assessores, todos muito qualificados, muito empenhados nesse trabalho, eles continuam exercendo as suas atribuições no âmbito da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E a seguir, a Polícia Federal faz operação para combater o contrabando de agrotóxicos. O Band Cidade volta já.